Olá, família aí, é um prazer muito grande estar novamente com todos vocês nessa noite. Eu acredito que o culto dessa noite vai ser um culto sobrenatural para você, um culto de alinhamento no seu destino e um culto aonde, sabe, Deus vai falar poderosamente na sua história. Eu quero agradecer a cada um de vocês, porque vocês têm sido intensos nesses dias e eu tenho visto, sabe, vocês enxergarem todos os cultos, todas as lives, vocês estarem conosco a todo tempo, vocês têm estado conosco e têm nos acompanhado. Cara, eu estou muito feliz por tudo isso, porque eu tenho certeza que isso tem consolidado o nosso coração, isso tem gerado mais unidade entre nós. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de grandes desafios, de adaptação à nova cultura, sabe, fazer culto longe de vocês, de verdade, o meu coração fica apertado, porque é muito ruim, é muito difícil nós fazermos culto longe de vocês, porque, sabe, nos cultos nós nos abraçamos, nós nos olhamos, nós estamos tão perto um do outro, mas aprove Deus nesse tempo consolidar a igreja dessa forma, e nós aceitamos o tempo de Deus e cremos que nesse tempo de Deus, Deus vai nos usar de uma forma poderosa. Também tenho certeza, querido, que você dentro da sua casa, sabe, Deus está voltando você para a sua origem, para o lugar da sua segurança. Já falei isso várias vezes e eu tenho repetido isso incessantemente, sabe, nas nossas lives, nós temos repetido isso incessantemente nas nossas publicações, que é tempo de você dar importância àquilo que Deus colocou na sua vida, aquilo que Ele plantou na sua vida, sabe, de você fazer um alinhamento entre a sua história e a história de Deus para você. E eu tenho certeza de algo, Deus nessa noite, Ele vai alinhar você mais uma vez com tudo aquilo que Ele projetou, planejou e Ele disse que você vai viver. Esse tempo não é um tempo de você irrigar a sua mente com aquilo que não deu certo. Esse tempo é um tempo onde você tem que irrigar a sua mente e o seu coração com as palavras que Deus tem para você. Jeremias 29:11 diz: bem sei os planos que tenho de vós, são planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O Espírito Santo de Deus, Ele é o mesmo Deus ontem, hoje, eternamente. Nessa noite eu tenho certeza que o Deus da eternidade, Ele vai visitar o nosso presente e Ele vai novamente pregar sobre o púlpito do nosso coração a história, sabe, a mensagem mais poderosa que nós podemos ouvir na nossa história, sabe. Espírito Santo de Deus nessa noite, Ele quer dizer para você: eu acredito em você, e você nesse tempo, guarde o seu coração em mim, porque eu vou botar coisas preciosas dentro dele. Antes de começar esse culto, eu vejo muito forte o Espírito Santo de Deus dizendo a você, sabe, eu vou limpar as águas que estão no seu coração. Por muito tempo você caminhou, algumas pessoas caminharam longe do propósito de Deus, mas o Espírito Santo de Deus está dizendo: ei, alinhe o seu propósito ao meu propósito, porque você vai alinhar propósitos das pessoas, sabe, que te admiram, ao propósito que Deus criou para elas também, sabe. Deus me deu uma mensagem para essa noite, eu queria pregar ela para você, eu queria ministrar ela com você. Eu queria que antes disso você ligasse para pelo menos 5 amigos e você colocasse eles dentro dessa live nessa noite. Não é para termos um monte de pessoas nos vendo, não é isso, sabe, é para que essas pessoas elas sejam conectadas com aquilo que Deus criou para elas. Seja uma ponte agora, ligue para uma pessoa, passe uma mensagem para uma pessoa que precisa ser alinhada com esse tempo, sabe, com essa palavra que vai ser pregada nessa noite, porque eu tenho certeza que eles vão ser tocados poderosamente por Deus. Sabe, eu quero pregar nessa noite, o tema dessa mensagem dessa noite é: permaneça conectado no seu destino. E eu quero ler 2 textos com vocês. O primeiro texto está em Salmos 40, do verso 1 ao verso 4, diz assim: eu esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou-se para mim, e Ele ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lodo horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha. Ele firmou os meus passos. Verso 3: Ele pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao meu Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos e nem os que se desviam para a mentira. A Bíblia também fala em Provérbios, do verso 24, no capítulo 24, do verso 3 ao verso 6, assim: com sabedoria se edifica a casa, e com entendimento se a estabelece. E pelo conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis. O homem sábio, ele é forte, e o homem de conhecimento consolida a sua força.
Com conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos que consolida a força dos conselheiros. Sabe, o maior desafio que nós vivemos na nossa vida é permanecermos conectados no destino que Deus criou para nós. Sabe, Jesus, a Bíblia fala da história de Jesus, quando ele pisa no Rio Jordão, João Batista olha ele e ele diz, eu preguei arrependimento e batizei com águas, mas aquele homem que vem ali, ele batizará com espírito e com fogo, sabe, eu não posso nem desatar as ataduras da sua sandália, e simplesmente ele é o caminho, a verdade e a vida. O que ele estava dizendo era que João Batista estava vendo a próxima fase, o next level dessa próxima geração, e de repente, sabe, uma situação acontece com Jesus. Jesus é batizado por João Batista. Quando ele sobe, o céu se abre, uma pomba desce representando o Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele pega Jesus e ele leva Jesus ao deserto. E eu quero simplesmente dizer para você que acontecem duas coisas, sabe, Jesus é pego com o Espírito Santo, ele é levado ao deserto e ele foi cheio do Espírito Santo, ele foi carregado pelo Espírito Santo, ele foi colocado em uma nova fase da sua jornada, ele foi levado a um lugar onde ele seria tocado por um tempo e ele teria que dar respostas a esse tempo, sabe, mas Jesus, ele regressa no poder do Espírito Santo. Então eu quero dizer para você, hoje o Espírito Santo quer pegar você, e o Espírito Santo de Deus quer levar você ao lugar das suas decisões, e ele diz a você, ei, eu vou te encher do meu Espírito, e eu vou te colocar nesse lugar de decisões, mas preste atenção, eu vou te colocar de volta nos lugares onde você precisa ser uma voz, e quando você regressar a esses lugares, eu vou te regressar cheio, ou melhor, eu vou te regressar no poder do meu Espírito. Então você vai ser levado, sabe, cheio do Espírito, mas Deus vai te trazer de volta no poder do Espírito. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus nos levará para o nosso destino, cheio das revelações dos céus, para manifestar quem Ele é em nós, ou melhor, quem você é nele. Deus, ele vai levar você ao seu destino, Deus vai levar aos lugares onde você precisa se encontrar com ele, Deus vai te levar no lugar onde ele precisa manifestar em você, sabe, a sua glória e a sua graça, e você vai enxergar quem você é nele. Mas você voltará, ou melhor, Deus vai pegar você e vai inserir você novamente nas esferas aonde você foi chamado. Deus vai inserir você novamente na sociedade, e você voltará sobre a plataforma do legado que Ele criou para você. Por quê? Porque Ele quer que você manifeste, e Ele quer que você simplesmente diga a essa geração quem você se tornou nele. Sabe quem você se tornou nele? O que Deus quer que nós aprendamos nessa noite? É que Ele quer nos fortalecer, Ele quer nos fortalecer, pois Ele quer, sabe, diante desse momento de confiança que nós vamos ter com Deus, Ele quer dizer para nós que nós precisamos ser dependentes e nós precisamos reconhecer quem Ele é. Sabe, esse tempo que você está dentro de casa com a sua família, esse tempo que você está dentro de casa e os momentos que você tem tido só, sabe, eu quero te motivar e eu quero te impulsionar a algo nessa noite, nesse culto. Eu quero que você reconheça Deus na sua vida. Eu quero que você reconheça quem é maior na sua vida. Sabe, eu peço que você reconheça Jesus na sua vida, porque quando você reconhece Jesus na sua vida, você passa a depender dEle nas suas ações e atitudes. Sabe, quando você simplesmente se fortalece nele, quando você volta para esse lugar onde Deus te coloca, sabe, Ele te dá profundidade, e Ele conversa com você sobre cultura de raízes, Ele conversa com você sobre uma experiência. Esse é o tempo de nós nos enchermos de experiências de Deus. Esse é o tempo de nós simplesmente nos enchermos daquilo que o Espírito Santo de Deus, Ele falou por tanto tempo que nos usaria e que nos colocaria simplesmente para tocarmos numa geração e uma geração conhecer Jesus. João Batista, quando olhou para Jesus, ele disse, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus também disse que nós faríamos obras iguais ou maiores que Ele fez. O que Ele disse, ei, eu vou deixar a minha herança com vocês, e vocês vão repartir essa minha herança com a geração a qual vocês vão viver. E para que isso aconteça, você precisa ter uma experiência profunda com Deus. E eu quero perguntar para você nessa noite, como estão as suas experiências com Deus? Como está o seu momento onde você entra para o seu quarto e você tranca a sua porta?
Talvez você nunca teve na sua vida inteira tantas oportunidades de fazer isso como você está tendo agora. Será que isso aí é por acaso? Será que isso é uma coincidência que está acontecendo no mundo? Não é uma coincidência. Jesus está te chamando para o lugar secreto. Jesus está te chamando para o lugar onde Ele quer construir em você, sabe? Ou melhor, Ele quer tirar de você aquilo que Ele construiu, sabe, no seu legado. E Ele disse que você manifestaria para essa geração. Quantos de nós andávamos de um lado para o outro procurando respostas para algumas coisas na nossa vida que não deu certo? Quantos de nós andamos para um lado e para o outro muitas vezes procurando, sabe, conexões na nossa vida que nós precisávamos para que as coisas dessem certo para nós? Quantos de nós, sabe, temos a profecia gritando dentro de nós, mas na nossa realidade, sabe, do nosso dia a dia, nós não conseguimos vê-la, e o Espírito Santo de Deus está te dizendo: ei, eu quero te conectar a tudo isso, mas eu preciso te dar uma experiência. Porque quando tudo isso acontecer, Deus vai te mostrar para o mundo como uma esperança. A Bíblia fala que Cristo em nós é a esperança da glória. E se Cristo está em nós, é porque o nosso entendimento, ele não está cego. O Deus desse século tem cegado o entendimento de pessoas. Você vai ser usado nas próximas horas para tirar as vendas do entendimento de uma geração que não sabia para onde estava indo. Moisés, quando sobe aquele monte, porque ele precisava conversar com Deus, e por 40 dias ele conversa, e quando ele desce, ele não percebe, as pessoas começam a olhar para ele, e enxergam nele a glória de Deus. Ei, talvez você não esteja percebendo ainda o que está acontecendo com você, mas a glória de Deus está tomando conta dos espaços. Sabe que o mundo tomou conta por muito tempo, e o Espírito Santo está dizendo para você: ei, eu preciso te alinhar. E quando eu te alinho, sabe, quando você aceita a minha voz, quando você quer, sabe, andar cheio do meu Espírito, quando você quer regressar para os lugares das suas decisões no poder do Espírito, simplesmente eu começo a conectar em você, sabe, aquilo que lhe falta para você se tornar verdadeiramente a realidade que Deus quer que você seja. E diante disso, sabe, como se tornar a realidade de Deus para essa geração? Como eu posso como eu posso permanecer conectado no destino que Deus tem para mim? Preste atenção, eu quero te falar em 3 pontos muito rápidos aqui nessa noite. A primeira coisa, que quando você, sabe, permanece conectado no destino que Deus tem para você, você vence as mentiras, sabe, que o inimigo, que o mundo, sabe, ele fala para você, dizendo que os problemas são maiores do que as soluções que você já carrega dentro de você. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A Bíblia fala que Bartimeu era filho de Timeu. Timeu era um general de exército. De repente Timeu, sabe, ele se aposenta, ele recebe a sua aposentadoria. O Império Romano, ele começa a tomar conta, e o imperador então, ele envia uma ordem: tire a aposentadoria de Timeu. Timeu então, ele perde a sua aposentadoria, ele se revolta contra o Império Romano, começa a criar então movimentos revoltosos no Império Romano. Um dia o imperador o jura de morte, e simplesmente pega ele e todas as pessoas que caminhavam com ele, colocam em praça pública, chama os seus filhos, a sua família, e o crucifica na frente dos seus filhos. Ele olha para os filhos daqueles homens que estavam sendo crucificados, e o imperador diz: agora arranca os olhos dos seus filhos, para que eles não façam a mesma coisa que os seus pais fizeram. E um dia Bartimeu está sentado à beirada do caminho com uma capa que o seu pai lhe deu, sabe, amarrada no seu pescoço. Ele estava mendigando, um garoto que era, sabe, vivia numa casa de prosperidade, simplesmente, agora ele está vivendo mendigando. Mas sabe o que acontece, querido? Acontece que aquele Jesus, que ele foi cheio do Espírito Santo para o deserto, mas ele regressou no poder do Espírito Santo. Ele está passando por aquela região, as multidões, elas se ajuntam, destinos, eles correm para a beirada do caminho. Jesus era aquele que ligava o céu à terra. E simplesmente Bartimeu, ele ouve que Jesus ia passar. Eu tenho certeza que Bartimeu, no meio daquilo tudo, querido, ele queria ficar num lugar, sabe, muito bom, mas ele teve os seus olhos arrancados, a sua autoestima, ela não estava elevada, a sua autoimagem já nem parecia, sabe, com o seu Criador, ele nem se lembrava disso, simplesmente ele tinha decepções e angústias dentro de si mesmo. Mas sabe o que aconteceu? Aconteceu que não lhe faltou uma voz
Não lhe faltou a coragem de gritar, e não lhe faltou a coragem, sabe, de acreditar que Jesus poderia fazer algo por ele. Ei, preste atenção, sabe por que Jesus te levou para dentro da sua casa? Porque muitas áreas, ou algumas áreas, ou poucas áreas da nossa vida, elas estão em lugares onde Bartimeu sentou, e eu quero dizer para você, chegou a hora de você levantar essas áreas da sua vida, porque Jesus nessa noite, Ele está dizendo, eu vou passar na sua história, e eu preciso ouvir a sua voz. Eu preciso ouvir a sua dependência, eu preciso ouvir o seu reconhecimento, eu preciso ouvir de você que você quer ter uma experiência profunda comigo. Essa é uma noite de experiências, essa é uma noite de milagres. Sabe, ontem eu estava fazendo uma live com um amigo, milhares de pessoas estavam assistindo e de repente explodiu uma unção de cura. Sabe, Bartimeus estavam gritando do outro lado e simplesmente dizendo, eu quero que Jesus me toque. Pessoas foram tocadas, pessoas, pessoas foram alinhadas, pessoas com vitiligo foram curadas, pessoas foram alinhadas no seu destino. Sabe, a esperança entrou no coração de outras. Eu recebi um testemunho de uma pessoa dizendo que as lágrimas caíram e o fogo de Deus começou a incendiar o coração daquelas pessoas. Eu quero dizer para você, é para isso que nós estamos nessa geração, é para gritar a voz de Deus no coração das pessoas que precisam. Nós não estamos aqui, não temos que preocupar em enriquecer com a moeda desse mundo, porque a Bíblia fala que nós já temos todo o ouro e toda a prata, porque Ele nos deu por herança. E Bartimeu era um cara que tinha ouro, tinha prata. Sabe, o seu pai era próspero e de repente ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o mundo começou a gritar para ele ao seu redor, cale a sua boca, você não vai poder chegar lá jamais, porque você é cego, porque ninguém vai te guiar. Mas eu quero dizer algo para você, quando você decide ter uma experiência com Deus, eu quero dizer para você que Jesus, Ele ouve a sua voz, porque Ele é onipotente, onisciente, onipresente, e Ele diz a você, pode vir, porque eu vou criar um caminho, e o caminho é a fé, e se você gritar, eu vou te conectar comigo. Bartimeu então, ele ouve pessoas ao seu lado dizendo que ele parasse de gritar, mas a Bíblia disse, no mundo tereis aflições. Aquelas pessoas afligidas achavam que eles poderiam chegar a Jesus, porque eles estavam, sabe, em saúde perfeita e plena. Eu quero dizer para você, talvez você não esteja em saúde perfeita e plena no seu corpo, mas eu quero dizer para você que o seu espírito carrega um Deus que um dia você entregou a sua vida. E Ele é o caminho, a verdade e a vida, e há um caminho em você hoje que pode se estar conectado a Ele, você pode pisar nesse caminho novamente. Bartimeu usou esse caminho através da fé, e simplesmente Jesus para, Ele ouve o grito no meio de uma multidão, tinham pessoas, sabe, que precisavam de milagres como ele, e Jesus o chama e diz, ei, traga ele. Eu quero dizer para você, vença as mentiras que o inimigo usa para fazer com que os problemas na sua vida pareçam maiores do que as soluções que o céu já colocou dentro de você. E de repente quando Jesus diz, mande ele vir a mim, sabe o que acontece? A multidão que o segurava, simplesmente essa mesma multidão o carrega até Jesus. Ei, se você colocar para fora aquilo que está dentro de você, se você reconhecer Jesus na sua vida e na sua história, se você nessa noite disser assim, eu quero ter um encontro com Jesus, preste atenção, os seus maiores inimigos se tornarão as suas maiores testemunhas, e preste atenção, as alianças verdadeiras dentro de você, elas vão dizer, eu suportei as crises até hoje para te colocar na frente daquele que te criou. Bartimeu se levanta, e ele vai de encontro a Jesus. A Bíblia fala que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Filho de Deus se encontra com os seus irmãos mais novos, com o seu irmão mais novo, aquele que herdaria o que Jesus faria como milagres, e diria, ei Bartimeu, você pode fazer milagres, você pode fazer obras, você pode fazer tudo mais do que eu fiz. Jesus, ele pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Ele diz que eu torne a ver, me devolva os meus olhos. Sabe, eu não precisaria pregar mais nada nessa noite para você. Eu não precisaria falar mais nada, eu só quero dizer para você, só precisaria ficar isso no seu coração. Use a sua voz a seu favor nessa noite. Deus está dizendo, ei, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir simplesmente o que você tem para conversar comigo. Sabe como está o seu coração nessa noite?
O coração é a sede das decisões, e a Bíblia fala em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Sabe, as águas do coração de Bartimeu estavam sujas por um tempo, e de repente quando Jesus grita o seu nome, ou melhor diz, traga ele a mim, simplesmente ele começa a limpar as águas daquele coração. Jesus está dizendo para mim te dizer, tragam eles a mim nessa noite. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Essa é uma noite que Deus vai ajustar julgos, e nessa noite Deus vai aliviar fardos. Porque se você está andando pelos lugares onde o seu jugo ele está simplesmente pesado, o seu fardo está pesado, o seu jugo está simplesmente te angustiando, você está indo numa direção que Jesus não está. Como está o seu coração nessa noite? O coração é a sede das decisões, e todas as vezes que nós vamos dar um passo importante em nossas vidas, essas decisões elas passam pelo coração, porque no coração estão as fontes da vida. Eu sinto nessa noite de declarar sobre a sua vida, que as suas decisões receberão um batismo nessa noite de verdade, de fé, para que você possa acreditar que Deus nessa noite vai ter um encontro com você. Por isso eu declaro sobre a sua vida um batismo de verdade, de fé, e a graça de Deus vai te alcançar nessa noite. Você quer matar os gigantes que ficam ao seu redor, tentando te paralisar para que você não encontre o sucesso do seu destino? Se a sua resposta é sim, então siga matadores de gigantes. Defina claramente dentro de você quais são as suas referências. Sabe que você precisa ter para alcançar as realidades de Deus no seu destino. Defina quem te gera fé. Defina as músicas que você precisa ouvir. Vai lá na playlist que nós criamos para você e ouça o louvorir. Sabe por quê? Porque esses caras têm recebido de Deus revelações tão profundas e têm cantado em letras mensagens que alcançam o nosso destino, e elas ativam a nossa fé, e a nossa fé nos faz gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Hoje Deus te dará fé, e a sua fé será maior do que os seus desafios, do que as provações que você está vivendo. Sabe o segundo ponto para você permanecer conectado no seu destino? Entenda, o seu destino vai te promover testes. A Bíblia fala em Romanos 5, do 3 ao 5, não é isso, não é só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, o caráter aprovado, esperança. A esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do seu Santo Espírito, que Ele nos concedeu. Cara, eu vou ler isso de novo. A Bíblia fala em Romanos 5, do 3 ao 5, diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Ei, não reclame. Pegue a tribulação e entenda que a tribulação, olha que a Bíblia fala, a tribulação produz esperança. Você sabe por quê? Porque se você está em Deus e Deus está em ti, no mundo tereis aflições. O que Ele está dizendo? No mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo. Ei, sabe o que é o bom ânimo? Eu vou botar dentro de você perseverança, e a perseverança em você vai produzir em você um caráter aprovado. Sabe o que é isso? Eu olhei para dentro de você e eu vi que você me serve, que os meus valores estão dentro de você, que as suas culturas de raízes de honra, sabe, as suas culturas de valor, a sua cultura de valores de honra estão simplesmente alinhadas com aquilo que eu criei para você viver. O caráter aprovado produz esperança, e a esperança não nos decepciona. Ei, eu quero dizer para você hoje, diga: Deus, aprova o meu caráter nessa noite, ajusta as minhas veredas, me faz ser verdadeiro comigo mesmo, Jesus. O que adianta eu falar verdades para as pessoas que a Bíblia diz, mas eu não consigo vivê-las? Deus está dizendo: antes de você amar alguém, ame a você. Antes de você declarar a palavra sobre alguém, declare sobre você. Antes de você orar por alguém, ore por você. Antes de você presentear alguém, presenteie você. Sabe o que eu estou te dizendo hoje? Sabe, deixa o seu caráter estar aprovado para Deus. Derramou o seu amor nos nossos corações, por meio do seu Espírito. Ele nos concedeu isso. Sabe, são nos testes que a nossa verdadeira essência aparece. Para permanecermos conectados no nosso destino, nós vamos passar por testes.
São nesses testes que nós mostramos a nossa verdadeira essência, ela aparece, as nossas intenções elas ficam claras, as alianças elas se tornam verdadeiras e nós começamos então a entender que as pessoas que estão ao nosso redor, se verdadeiramente elas estão nos levando para o nosso destino e simplesmente se a escolha que nós fizemos é uma boa escolha. Elas nos fazem suportar crises, porque alianças verdadeiras suportam crises. Ande com pessoas, sabe? Ande com pessoas nesse tempo que estão dispostas a suportar as crises, mas elas estarão conectadas naquilo que verdadeiramente foram chamadas para fazer. E ande com pessoas que acreditam naquilo que Deus disse para você que vai acontecer na sua vida. Isso não é ser seletivo, isso é amar a si próprio. Os testes de Deus, eles não são para nos reprovar. Deus jamais vai te pedir algo que você não consegue fazer. Jamais Deus vai te dar, sabe, algo para você carregar que seja pesado para você. Jesus jamais vai pedir para você ir a um lugar onde você não vai chegar. Jesus jamais vai mandar você entrar numa guerra onde você vai perder. Jesus jamais te colocará numa situação onde você se sentirá marcado e frustrado, porque você não conseguiu simplesmente chegar no ponto, no auge do sucesso daquilo que Ele te mandou fazer. Sabe, você foi feito para espalhar o reino de Deus. Você foi simplesmente chamado para espalhar o seu amor e a sua esperança. E a terceira coisa que eu quero deixar para você, para que você permaneça conectado no destino que Deus tem para você, entenda algo: a graça de Deus sempre irá sobrepujar, sempre estará acima das adversidades do seu destino. Ela sempre estará acima das dificuldades, das barreiras, das situações que foram colocadas no seu destino e que parece que vão te parar. Ei, você é movido pela graça de Deus. A essência do seu destino é a graça de Deus. A graça de Deus é quem te protege e te alinha. A graça de Deus é de onde sai a voz que se torna a bússola do seu destino. Sabe, em 2 Coríntios 12:9 diz: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Ei, preste atenção. Quando sou fraco, eu sou forte. A Bíblia fala que o menor na Bíblia será o maior. E eu costumo falar, sabe, em algumas publicações que eu faço, ser grande não é ser o maior para Deus, é ser o escolhido. Davi não era o maior, mas ele era o escolhido. Talvez você não seja o maior no meio dos lugares onde você habita, sabe, nos seus relacionamentos, talvez na sua casa, mas ei, você é o escolhido de Deus. É você quem escolheu nessa noite, para que você possa carregar graça, para que você possa espalhar isso, sabe, na sua família, nos ambientes do seu relacionamento. Sabe, quando você entra para o seu quarto e fecha a sua porta, é lá que você se encontra com a graça de Deus. E ei, sabe por que você se encontra com a graça de Deus lá? Porque quando você sair de lá, ela vai sobrepujar, ela simplesmente vai vencer e ela vai calar todas as adversidades que vão tentar te parar no seu destino. A grande verdade é que o que nos faz vencer nas adversidades são as ações que a graça marcou e plantou em nós. A vida, ou melhor, a manifestação da graça em nós, nos faz ter um espírito excelente. A manifestação da graça em nós nos faz ter um espírito excelente. Espírito excelente fala de nobreza do céu, fala de atitudes libertadoras, fala de identidade legítima, fala de ações sobrenaturais, fala de nos movermos na fé, fala de sermos esperança da glória, pois Cristo em nós é a esperança da glória. Ei, deixa eu profetizar algo sobre a sua vida. Hoje Deus te dará um espírito excelente, e de você Ele vai tirar a nobreza do céu, Ele vai tirar atitudes libertadoras, Ele vai fazer, sabe, com que a sua identidade ela seja legítima, sabe, Ele vai tirar de você ações sobrenaturais, Ele vai te fazer mover em fé. Sabe por quê? Porque você estará cheio da glória e você será esperança para uma geração. A graça em nós, ela traz o temor do Senhor, porque em tempos de desafios e de perseguições, nós precisamos ser cheios de temor.
porque Deus nos ensina a honrar Ele através do temor, porque o temor do Senhor nos dá sabedoria, e a sabedoria nos faz escolher as pessoas que caminham ao nosso redor, e essas pessoas elas vão dizer, sabe, os lugares que você precisa ir para que você não erre, sabe, Deus está gerando hoje no seu coração, sabe, essas pessoas, essa graça, esse favor, esse temor, sabe para quê? Para que as promessas de Deus elas te façam, sabe, maduros, ou melhor, as suas decisões te façam maduro e te faça alcançar todas as promessas de Deus, para que as promessas de Deus elas se tornem ações na sua vida, e quando tiver reações, você seja maduro para enfrentar aquilo que quer te enfrentar. Davi, quando fugia de Saul, ele sentia medo. Eu quero dizer para você, quando os inimigos se levantam contra nós, nós sentimos medo, mas Davi tinha temor, porque Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Sabe onde está o segredo? O segredo está no coração. Entrega o teu coração hoje ao Senhor. Sabe, eu quero dar um parênteses aqui e dizer para você, você que está nos ouvindo a primeira vez, ou talvez você que esteja afastado de Jesus, talvez que você que esteja afastado da alegria, da paz e da esperança, você sabe que não encontra alegria, você não encontra lugar, sabe, para que você não vê esperança nesses lugares para que você possa renascer. Eu quero dizer para você, volte o seu coração para Deus novamente nessa noite. Volte nesse culto o seu coração a Deus. Escreva aí para nós aí nos comentários dessa live, e coloque aí o seu nome, porque nós queremos orar por você nessa noite. Talvez você queira, levanta a sua mãozinha aí, ó, na live, coloca a mãozinha para o alto e diz: eu preciso entregar minha vida novamente para Jesus, eu preciso voltar para esse fogo, eu preciso ser envolvido pela graça. Sabe por quê? Porque Davi, quando fugia de Saul, preste atenção, ele tinha medo. Porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Onde está o bom ânimo? Está no temor do Senhor. Sabe, Bartimeu, quando gritou Jesus, é porque ele tinha temor. Quando ele chegou na frente de Jesus, ele sabia que ele poderia ser curado. O temor de Davi, de revidar com as armas da vingança contra o seu rei, o trouxe responsabilidade de não fazer nada com aquele homem, porque Davi estava no processo para se tornar realidade. Havia uma profecia sobre ele, um óleo tinha caído sobre a sua cabeça. Eu quero dizer para você hoje, tem uma profecia sobre você, existe um óleo sobre a sua cabeça. Você está no processo para se tornar realidade. Não revide as pessoas que tentam te ferir. Tenha temor do Senhor e ore por elas. Faça o que a oração do Pai Nosso manda fazer, ore pelos seus inimigos. Sabe por quê? A vingança, ela realiza o desejo pessoal, enquanto o temor do Senhor nos leva a ter atitudes de sabedoria, respeitar autoridades, e sobre esse respeito, Deus vai nos honrar e Deus vai nos promover. Essa noite Deus vai te promover, porque você estará cheio de sabedoria e cheio de temor. Olha a vida de Daniel. Daniel foi perseguido porque tinha uma aliança profunda com Deus, porque ele era íntimo de Deus, ele desejava relacionamento, seus joelhos se dobravam, ele caminhava no seu destino, ele tinha propósito nas suas ações. A única forma que os inimigos encontraram de paralisar Daniel, sabe qual foi? Vamos derrubá-lo, vamos impedi-lo de orar. Olha o que a Bíblia fala: entra para o seu quarto, sabe, feche a sua porta e simplesmente venha conversar comigo. O que ele está dizendo? Faça súplicas, faça oração de súplicas, faça oração de arrependimento, faça a oração onde você simplesmente vai me lembrar daquilo que eu tenho na sua vida, não porque eu esqueci, mas é porque você precisa estar conectado nessas lembranças, porque vai chegar o tempos difíceis que as lembranças vão mover a esperança, e a esperança, ela vai gerar dentro de você um caráter aprovado, e um caráter aprovado vai te dar a promessa que Deus disse que você vai viver. Os inimigos de Daniel queriam roubar o decreto, sabe, de Deus que estava na sua vida, e quando eles dizem que Daniel não podia se prostrar em cima de um decreto do rei por 30 dias, o que eles queriam fazer? Vamos anular a voz da direção da oração dele. O que vamos fazer amanhã no Brasil, quando nós jejuarmos e nós declararmos sobre a nossa nação, sabe, que esse vírus ele não pode ficar na nossa nação, que a nossa nação é próspera, que as empresas não vão quebrar, que não haverá demissão em massa, que o Brasil vai prosperar. Ei, nós temos a maior geração de jovens que o Brasil já teve, não haverá geração
tantos jovens no Brasil como agora, são 36 milhões de informais, e sabe o que nós queremos declarar hoje? Que as empresas vão prosperar, que os empresários vão prosperar, que haverá crédito, que Deus abençoará, que o mundo vai olhar para o Brasil, e Ele vai querer investir no Brasil, Ele vai querer botar suas riquezas aqui. Amanhã nós vamos dobrar os nossos joelhos, não simplesmente porque o presidente pediu, não, é porque é o papel da igreja fazer isso. Nós vamos dobrar os nossos joelhos. Em 2 Crônicas 7 fala que se nós nos humilharmos e nós orarmos, e se convertermos dos nossos maus caminhos, Ele vai ouvir, Ele vai endireitar as nossas veredas. Ei, preste atenção. Sabe por que eles queriam simplesmente segurar Daniel? Porque eles queriam anular a voz do livramento sobre aquela nação, anular a voz da paternidade, anular a voz da liberdade, porque 30 na Bíblia significa ter direito de lançar um novo decreto. Essa é uma noite que Deus quer lançar um novo decreto sobre a sua vida, sobre a sua história. Eu quero orar por você nessa noite. Sabe onde você está? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos com a sua família. Eu queria que você fechasse os seus olhos. E eu quero orar com você agora. E eu quero pedir ao Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus, Ele te toque. Eu tenho certeza que Ele já está te tocando. A toda a nossa igreja aí, sabe, que Deus te abençoe. E que Deus te guarde, que Deus resplandeça o seu rosto sobre ti. Que Deus tenha misericórdia de ti, que Deus te dê a paz. Eu quero profetizar sobre ti, sabe, uma palavra. Pode ficar com seus olhos fechados. Eu quero profetizar sobre ti uma palavra. Essa palavra que, sabe, ela mergulhou dentro do meu coração. Ei, se glorie nas tribulações, porque a tribulação produz esperança, a esperança produz caráter aprovado produz esperança, e esperança não vai te decepcionar. Você sabe por quê? Porque ela vai atrair o amor de Deus para corrigir as suas veredas e para que você verdadeiramente se sinta o filho de Deus que Deus te fez para ser.